Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos a esta casa, que se orgulha e se alegra em recebê-los. Meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou coordenador das atividades da Universidade Livre da Academia, casa fundada em 1909, mais especialmente em dezembro de 1909, por um grupo de intelectuais de Juiz de Fora. A casa se instalou em Belo Horizonte em 1915, teve sede na Rua dos Carijós, no centro da cidade, até 87, quando se transferiu para esta sede aqui na Rua da Bahia, onde está até hoje. É uma casa cuja missão, cuja razão de existir é a promoção da língua portuguesa, da literatura brasileira, dos livros e dos escritores. E é a casa de encontro entre todos aqueles que amam a literatura, a história, a memória, a cultura, as artes. Por isso, nada mais lógico do que estar sempre de portas abertas, promovendo eventos gratuitos que agreguem as pessoas em torno dos temas que justifiquem a nossa existência. Hoje nós temos o privilégio, a alegria, a honra de ouvir Fernando José Armando Ribeiro, que vai falar sobre um de seus poetas prediletos, que é Carlos Drummond de Andrade. Antes de falar um pouco sobre o Fernando, eu quero também convidá-los desde logo a entrar na nossa página na internet, acompanhar a academia nas redes sociais. Agora, essa noite me alegra especialmente porque teremos o prazer de ouvir um jovem intelectual que é professor, que é juiz e que é poeta. Uma combinação muito rara e, no caso do Fernando, muito bem sucedida, porque ele consegue pensar e comunicar o seu pensamento com sofisticação, complexidade, e consegue transmitir o seu pensamento com muita clareza. Então, eu tenho certeza que a nossa noite vai ser muito produtiva. O Fernando é doutor em Filosofia do Direito pela UFMG, é pós-doutor pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, com bolsa de estudos da Fulbright. É professor dos cursos de bacharelado, mestrado e doutorado da PUC Minas, juiz civil do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, membro da Academia Mineira de Letras Jurídicas, membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Tem uma larga experiência na vida acadêmica, tendo sido professor da Faculdade de Direito da UFMG, da UFOP e da Milton Campos. É autor de várias publicações, entre elas uma que está ali na entrada deste auditório, que é Colheita, um livro de alta qualidade, em que Fernando compartilha com o leitor a sua mais recente produção poética. Eu não vou cansá-los mais com a minha introdução, e eu só queria pedir agora palmas antecipadas, como eu sempre faço para o nosso conferencista. A palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar essas minhas palavras, essa nossa conversa aqui hoje, agradecendo o convite que foi feito pelo meu caro amigo Rogério Tavares, e dizer que é uma honra e uma alegria muito grande estar falando aqui na Academia Mineira de Letras, essa instituição que tanto estimamos e que tanto tem contribuído para a solidificação da literatura e da cultura das artes no nosso estado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que vieram aqui nessa noite e compartilhar conosco um pouco deste meu afeto pela poesia, especialmente por Carlos Drummond de Andrade, que será o objeto principal da nossa fala aqui hoje, e eu agradeço aos meus familiares, na pessoa da minha esposa, do meu pai, a todos os familiares presentes, agradeço aos meus amigos e amigas também presentes, alunos e alunas, e, last but not least, né, agradeço ao staff da Academia Mineira
de letras, na pessoa de Guto e Flávia, que também tornaram viável, tornaram possível essa noite acontecer. Pois bem, a minha leitura de Carlos Drummond de Andrade e a minha formação é em Direito, e eu estudei também grande parte do curso de Filosofia, apesar de não ter me graduado na época, ISE, Instituto Santo Inácio, e hoje a conhecida FAGE, né, que é a Faculdade dos Jesuítas. A literatura sempre foi uma paixão, mas eu não tenho formação acadêmica em literatura. Então, eu começo dizendo que, na verdade, a minha leitura de Drummond é uma leitura afetiva. É uma leitura que, de certa forma, eu vou tentar aqui compartilhar com vocês um pouco essas razões do meu afeto e as razões pelas quais ele se mantém tão duradouro, que, de certa forma, foi uma descoberta bastante antiga, Drummond, na minha vida. Eu, evidentemente, como todos, ouvi falar de Drummond nos bancos escolares do ensino fundamental e médio, mas eu me lembro que realmente a fisgada e a paixão pelo Drummond veio exatamente por meio de um trabalho escolar que eu fui chamado a fazer, numa época que, coincidentemente, tinha algumas entrevistas recentemente dadas por Drummond, uma delas, inclusive, a revista Isto É, da época, e eu fui instigado a começar a ler os textos de Drummond, e me chamou muita atenção na solidão do meu quarto, me impactou profundamente a leitura de alguns poemas, como, por exemplo, Consolo na Praia, que foi um poema que eu li ainda muito cedo na minha vida, o José também, que foi e um Boi Vê os Homens, Eu me lembro desses 3 poemas como muito marcantes na minha formação, e que me geraram um pouco um assombro, um assombro que ele me despertou, por esse interesse, por esse lado da palavra que diz tanto e que às vezes fala tão pouco, e que, diferentemente da retórica, diferentemente mesmo da oratória jurídica, que às vezes pretende falar muito sistematicamente, a poesia tem uma pretensão bastante distinta, ela diz mais por silêncios, e, entretanto, me assombrou bastante exatamente essa pungência da palavra de Drummond. E esse assombro, posteriormente, eu viria a descobrir que ele está na origem grega da filosofia, que eu viria a me dedicar a ela, de certa forma mais profissionalmente, uma vez que eu caminhei pelas veredas da filosofia do direito, que é uma parte, claro, da filosofia, mas ela também está ligada ao próprio início da poesia. E quando eu escolhi o tema de hoje para falar desse desvelamento poético do mundo em Carlos Drummond de Andrade, evidentemente, alguns devem ter percebido aí já um matiz fenomenológico, hermenêutico, possivelmente heideggeriano, porque o desvelamento é uma palavra muito própria e muito cara a essa linha do pensamento filosófico, que oferece uma resposta extremamente interessante e extremamente atual para essa suposta díade ou divisão entre os campos da filosofia e da poesia, cujo grande responsável, pelo menos emblemático, talvez a culpa toda não seja dele, mas é o nosso estimado Platão, que, como sabem, na República, ele acaba colocando os poetas de fora da sua república, da sua cidade, e, com isso, colocaria a ideia, que viria a partir de então, de que o governo da racionalidade e dos filósofos, evidentemente, teria uma incompatibilidade com a poesia. Apesar de, evidentemente, ambas
como vai mostrar depois, mostrar depois leituras heideggerianas, compartilharem de uma origem comum que está nessa palavra espanto ou assombro, que é a palavra grega trauma, né, da onde viria exatamente esse início de todas as duas indagações, que, portanto, são primas, e colocam como primas. E, evidentemente, uma resposta que eu acho muito interessante, que é dada para uma possível conciliação de ambos esses ramos do saber humano e do sentir humano, é dada por neo-heideggerianos. Entre eles, cito aqui um famoso professor Benedito Nunes, que ele vai dizer exatamente que a questão na República não deve ser vista como uma questão no pensamento grego como um todo, e nem mesmo no pensamento de Platão, uma vez que havia diálogos como o Ion, de Platão, em que o poeta é enaltecido, é colocado como alguém que porta uma divindade, que tem uma inspiração muito, quase que divina, e na República os coloca como imitadores, como representadores de terceira categoria. Mas a ideia que estaria talvez por trás disso seria uma diferença de possíveis tipos de poetas que Platão estava querendo enunciar. Porque, diferentemente dos chamados poetas miméticos, não é, que seriam exatamente aqueles que se adequam ao perfil que ele traça na República, que seriam aqueles poetas que tentam retratar uma realidade, que tentam imitar, que seriam como pintores, né, como ele mesmo diz, pintores com as palavras. Haveria, entretanto, também aqueles poetas que seriam os poetas das musas, que seriam os poetas que teriam uma espécie de inspiração instantânea para atingir o próprio plano do hiperurânio, né, ou o plano das ideias, como o mestre Platão queria, e que, portanto, esses, evidentemente, não estavam incluídos na ala dos que seriam expulsos da República. Então, nós teríamos aí uma divisão, né, sobre a qual Benedito Nunes explora maravilhosamente no livro Hermenêutica e Poesia, a partir de Martin Heidegger, que é exatamente essa noção de que nem todos os poetas estão expulsos da República, e de que a conciliação, mesmo na filosofia metafísica clássica, entre poesia e filosofia, ela é possível. E há uma frase que eu gostaria de iniciar, e, aliás, já está ali na tela para todos verem, que é uma frase do poeta britânico John Keats, que é uma frase que é um poeta que eu gosto muito, que ele vai dizer, né, "What shocks the virtuous philosopher delights the chameleon poet", né? O que choca o filósofo virtuoso agrada ao poeta camaleão, não é? Aqui ele está, essa frase eu acho ela importantíssima para nós começarmos esse trabalho de falar de um Drummond desvelador de mundos. Porque nós temos aqui uma projeção de Keats que coloca, a meu ver, duas noções muito caras a ambos, tanto a Drummond quanto a Heidegger. Primeiramente, ele vai falar de um poeta virtuoso. O que seria um poeta virtuoso? Ora, um poeta virtuoso aqui, segundo a maior parte dos intérpretes, ele está se referindo a um filósofo metafísico tradicional, aquele que tenta lidar e dominar o mundo por meio dos conceitos. Aquilo que a ele choca é um deleite para o poeta camaleônico. Vale dizer, aqueles limites conceituais impostos ao pensamento metafísico e lógico, e que certamente tiram o sono e provocam as maiores conturbações naqueles que se dedicam ou dedicavam à filosofia clássica, né, à metafísica ou à própria, que é regida por uma estrutura lógica. O poeta não teria nenhum pudor e nenhum medo, pelo contrário, se delicia profundamente dessas contradições e faz dela
uma razão para que ele possa saltar sobre esse limite, saltar sobre esse telhado e conseguir até disso aí extrair razões muito profundas para o seu fazer poético. Então, nós teríamos aqui uma questão que, como disse, está em Heidegger e que vai estar também em Drummond, uma vez que Drummond, na minha leitura, é um poeta que majoritariamente lida com uma dualidade muito marcante na sua poesia, que eu acredito que eu poderia nomeá-la aqui, né, para efeitos didáticos, a partir do título de uma crônica que ele escreveu mais tarde, que está no livro Passeios da Ilha, que se chama A Rotina e a Quimera. Eu acho que, na verdade, essa dualidade, rotina e a quimera, é algo que diz muito da poesia, da poética de Drummond e das suas pretensões e das suas próprias inspirações. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, em Drummond nós vamos ter, a meu ver, marcadamente um poeta que a pensar um mundo, digamos, transcendental, ou um mundo alternativo, de uma realidade meramente fantasiosa. Na verdade, Drummond não faz quase nunca nada disso. Mas, ainda assim, a sua poesia está imersa numa rotina e quimera. Ou seja, o poeta que está, ao mesmo tempo, circundado por um mundo que o aflige, que ele tem dúvidas sobre a sua sobre a sua adequação a esse mundo, e, ao mesmo tempo, um poeta que consegue ver com deleite um outro lado desta mesma realidade, que seria exatamente essa quimera, esse lado ideal, que, entretanto, não é um ideal de cunho platônico, é um ideal que está contido nessa própria realidade, como eu vou tentar mostrar aqui. Então, é um poeta que tem, evidentemente, um lado epifânico, né? Eu acredito que ele tem uma epifania, mas, evidentemente, essa epifania ela nunca se desvencilha de uma rotina a que esse poeta está agregado, em que os olhos são pequenos demais para ver, né, como ele vai dizer, ou em que há cortinas, né, evidentemente, no elefante, que fecham as janelas e nos impedem, de certa forma, de contemplar essa realidade de uma forma mais plena. Eu vou começar aqui, então, eu vou fazer, nessa minha leitura, utilização de alguns fragmentos de poemas de Drummond, de diversas obras, e eu começo por esse poema que está em Alguma Poesia, que é o Nota Social. É um poema que não é tão conhecido e que, ao meu ver, destaca uma questão muito importante e muito pungente, não é? Eu vou me permitir uma leitura aqui, o poema está integral ali, mas eu vou fazer uma leitura recortada de algumas passagens. Nota social. O poeta chega na estação, o poeta desembarca, o poeta toma um alto, o poeta vai para o hotel. E, enquanto ele faz isso, como qualquer homem da terra, uma ovação o persegue feito vaia. Bandeirolas abrem alas, bandas de música, foguetes, discursos, povo de chapéu de palha, máquinas fotográficas assestadas, automóveis e móveis, bravos, o poeta está melancólico. Numa árvore do passeio público, melhoramento da atual administração, árvore gorda, prisioneira de anúncios coloridos, canta uma cigarra. Canta uma cigarra que ninguém ouve, um hino que ninguém aplaude. Canta no sol danado. Vejam vocês que esse poema, a meu ver, ele já nos coloca uma questão muito interessante. Esse poeta, né, supostamente famoso, né, um poeta que goza de um séquito aí de seguidores, de louvores, né, ele está melancólico, né, e nesse seu fazer humano comum, que não é o fazer poético, que é o fazer rotineiro, de chegar a um hotel, desfazer as malas, de subir no elevador, ele está sendo ali louvado. E, ao mesmo tempo, o que há de poesia
neste entorno não está sendo dado ouvidos a ele. A cigarra que canta, mídias sociais e coisas do tipo que pululam aí e tornam essa realidade muito mais pungente, talvez, do que a do tempo em que ele viveu. E, ao mesmo tempo, essa realidade, e Heidegger tem uma expressão que ele chama de vida inautêntica, e mais adiante a gente vai chamar de queda, né, que é exatamente um caminho em que o sujeito perde o próprio contato com esse ser que o constitui. Né. E, ao mesmo tempo, ninguém percebe a dimensão poética, digamos, e aí está a epifania, que está ali naquela cigarra cantando, né, que seria ali sim, né, não no grande poeta que sobe o elevador, desfaz malas, ali está uma poesia, não é, naquele momento. Então, isso, a meu ver, é muito importante, inclusive para o movimento modernista, né, claro. E o próximo poema que eu vou fazer aqui uma referência a ele, que é o Conclusão, que está na obra Fazendeiro do Ar, também, ela faz um recorte, a meu ver, muito interessante, porque ela desfaz os temas tradicionais da poesia como sendo a poesia. É uma poética, é um poema muito interessante, porque ela apresenta a poesia como estando focada e comprometida com a realidade cotidiana, com coisas da vida cotidiana, com uma mundanidade até, poderíamos dizer, com Heidegger aí, com toda a propriedade, a meu ver. O poema se chama Conclusão, e ele diz, está ali, né? Os impactos de amor não são poesia. Tentaram ser aspiração noturna. A memória infantil e o outono pobre vazam no verso de nossa urna diurna. O que é poesia? O belo não é poesia. E o que não é poesia não tem fala, nem o mistério em si, nem velhos nomes. Poesias são coxa, fúria, cabala. Esse é um recorte que eu me permiti fazer desse fragmento, porque ele nos leva, a meu ver, muito próximo para algo que Heidegger chamou e disse que a poesia nos leva a nos deixar habitar em sentido próprio. É um texto com o qual eu estou trabalhando aqui bastante, que é um texto belíssimo de Heidegger, que se chama Poeticamente o Homem Habita. Nesse texto, Heidegger vai dizer exatamente que uma das funções da poesia é permitir habitar. Então, ele já está dizendo ali que o homem tem de permitir-se habitar no mundo. E, evidentemente, essa habitação em Heidegger, ela também está longe das noções de posse ou domínio, mas se compromete com a ideia de uma presença humana, de um caminho humano, de uma navegação humanas. Ou seja, o poeta deve ser capaz de caminhar pelo estranhamento originário, vai dizer Heidegger, e aqui eu cito entre aspas, aproximando-se de sua origem pela linguagem. Há um fragmento aqui que é muito interessante desse mesmo texto, que eu me permito colocar para todos vocês. Ele vai dizer, para pensar, aqui Heidegger, para pensar a linguagem é preciso penetrar na fala da linguagem, a fim de conseguirmos habitar na linguagem, isto é, na sua fala, não na nossa. Somente assim é possível alcançar o âmbito no qual pode ou não acontecer que, a partir desse âmbito, a linguagem nos confia o seu modo de ser, a sua essência. Entregamos a fala à linguagem. Não queremos fundamentar a linguagem com base em outra coisa do que ela mesma, nem esclarecer outras coisas por meio da linguagem. E aqui nós temos uma questão que é muito importante no pensamento de Heidegger, que é um autor que eu venho estudando há bastante tempo, com bastante cuidado, que é
a pretensão de firmar um pensamento que seja alternativo à razão, ao domínio da razão pela lógica, à técnica principalmente, e à própria tradição da metafísica. E dos comprometimentos que Heidegger vai assumir seria exatamente a de que um dos equívocos que está por trás de todas essas estruturas da racionalidade humana, seja a razão pela lógica, seja a metafísica, seja a técnica, é de que elas partem do pressuposto de que existe uma dualidade entre ser e ente, que é uma dualidade clássica na filosofia, que nós podíamos usar Platão, que talvez seja o grande exemplo disso, né? O que é o ser e o que é o ente. O ser, né, se quiséssemos resumir bastante sumariamente, né, o ente seriam todos os... Na verdade, isso deriva de um uso, tradução latina, né? O ente é o partitivo do verbo ser em latim. Então, seria toda a conjugação já do verbo ser. Quando você diz, algo é, né? Então, se eu digo, essa caneta é cinza. Essa é uma caneta cinza, só que ela é um ente. Ela não é o ser caneta. Tanto é que amanhã, na conferência de amanhã, ela pode já ter perdido a sua tinta, o Rogério já jogou no lixo. Tem uma outra aqui, azul, que continua sendo caneta. E se alguém pedir a caneta, vai lhe passar a azul ou a vermelha e não a cinza. E por que você pode falar que essa azul é caneta, apesar de eu estar dizendo que essa é a caneta? É porque, na tradição metafísica, existe uma ideia de caneta, não é? Que é o ser, né? O plano essencial, de que todos os entes que se referem a canetas, como essa aqui, são meras figurações imperfeitas, finitas, fugazes. E se nós quisermos ver realmente o que é a caneta, veja a ideia da caneta. Nada mais caneta do que a ideia da caneta. Essa nunca perde sua tinta, nunca perde a sua eficácia, né, na escrita, essa nunca perde as suas cores. Então, nós teríamos que lidar aqui com essa dualidade. Só que Martin Heidegger vai propor que é necessário uma transformação na compreensão dessa realidade. Porque, ao ver dele, essa dualidade, tal como colocada ao longo da história, ela acaba se esquecendo verdadeiramente do plano do ser. Ela fala de uma ideia supostamente abstrata e etc., mas ela não permite realmente uma indagação por qual é realmente o ser que propicia que nós coloquemos essa pergunta. Por que isso é uma caneta? O que faz isso é uma caneta? O que é uma caneta? Né? Essas perguntas que vão dizer por que é essa e não aquela, há um outro ser que só o homem habita nele, ao ver dele, que torna possível essa clareira, aparecer essa pergunta, surgir essa pergunta. E ao ver dele, isso ele chama num texto, né, em textos famosos, de diferença ontológica, que foi esquecida, né, a diferença ontológica entre o ser e o ente. E ele, como eu disse, é um autor que, na segunda fase do seu pensamento, deposita muita confiança na poesia, até mais do que na filosofia, como uma alternativa para uma resposta a essa superação da lógica, da técnica e da metafísica. E por que ele vai fazer isso? Em um texto muito interessante dessa segunda fase, que se chama Carta sobre o Humanismo, ele vai dizer uma coisa interessante, né? Ele vai dizer por que se propor esse diálogo entre a filosofia e a poesia, e ele responde, esta pergunta ineludível só pode ser discutida quando já estivermos no caminho do pensamento. Aí temos algo muito interessante, a ideia do movimento em Heidegger. Né? O pensar da hermenêutica é um pensar que exige um movimento. Ele jamais se estratifica, ele jamais se conforma com descrições conceituais evasivas e distanciadoras. Ele está sempre procurando investigar espiralmente aquelas palavras para tentar o mais possível
adequá-las e circundá-las com o horizonte de mundo em que elas se inserem. E vejam vocês que isso é algo muito interessante em Drummond, uma vez que o nosso grande poeta, ele faz, dentre os seus elementos, dentre essas palavras com as quais ele trabalha muito constantemente, que quem tem o hábito de ler Drummond sabe que há temas muito recorrentes, que são recorrentemente trazidos, mas nunca repetidos, porque ele vai explorando-os também circularmente. E aí eu lembro mais uma vez essa ideia do círculo hermenêutico, que é uma palavra alemã, mas que, na verdade, a melhor tradução imagética, visual, que nós podemos ter dela, tem um professor lá da PUC, meu colega, o professor Márcio Paiva, que tem um doutorado em Heidegger, ele vai dizer, o círculo seria o círculo similar àquele que se forma nas águas de um lago, quando você joga uma pedra, e ele vai se abrindo, né? Ou, como traduzem alguns brasileiros e portugueses, seria um espiral hermenêutico. Há vários livros que usam essa palavra, ao invés de falar em círculo hermenêutico, falam espiral. Não é exatamente a palavra que eles usam, né? Eles usam círculo mesmo, mas traduz a imagem de que não é um círculo fechado, é um círculo que se expande, é um círculo expansivo, que vai exatamente ruminando e explorando as múltiplas possibilidades de sentido de daquela mesma palavra, ou daquela mesma, daquele mesmo elemento, né? E em Drummond isso acontece várias vezes. Então nós temos o tema do mundo, o tema do tempo, né? O tema da memória, que são temas que são bastante recorrentes, mas que são sempre explorados de formas distintas. E há um outro vetor, esse sim profundamente fio condutor da poética de Drummond, que é o do gauche, né, do francês, né, que seria um termo que Drummond usa explicitamente no poema de Sete Faces, que abre o seu primeiro livro, Alguma Poesia, com uma famosa autopremonição, em que ele vai dizer, né, é um poema, esse sim, muito, muito conhecido, não é verdade? Mas eu me permito ler também alguns fragmentos aqui. Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Esse poema, ele traz, a meu ver, esse elemento do gauchismo, que alguns vão ver como uma estratégia de Drummond para justificar essa sua inaptidão, esse seu descompasso para com o próprio mundo, enquanto outros vão ver exatamente como uma chave hermenêutica para compreender a sua relação com o tempo e o posicionamento de seu ser lançado no mundo. E eu acredito que, na verdade, de fato, o gauchismo é algo interessantíssimo de ser trabalhado e nos mostra muito como chave de leitura de toda a poética de Drummond. Por quê? Como eu disse, primeiramente, e já disse isso aqui há um pouco atrás, a poética de Drummond não é uma poética de acolhimento,
mas de um aparente descompasso para com o mundo, para apontar outros elementos e outras harmonias possíveis nesse mesmo mundo. Então, ao meu ver, o gauchismo é uma estratégia, antes de mais nada, do poeta que quer, por meio dele, mostrar a dimensão densamente filosófica que perpassa a sua poesia e essa visão hermenêutica profunda de tentar deslocar, por meio da sua poesia, algo que é simples para importante, algo que é importante para simples e vice-versa, a meu ver, se colocando, inclusive, como um elemento de desconstrução, vale dizer, algo que, inclusive, o coloca, a meu ver, em consonância com a poética modernista, que pretende uma desconstrução de paradigmas pré-fabricados e da preocupação exagerada com a própria forma. Ou seja, se nós nos lembrarmos agora daquele poema, o Conclusão, que eu li agora há pouco, que fala de coxa, fúria e cabala como elementos de poesia, nós estamos aqui, diante do gauchismo também, diante de um vetor hermenêutico em que o poeta Itabirano está nos permitindo dizer que a sua forma de relação com o mundo não é apenas da contemplação do céu azul, que talvez fosse, mas há também o plano dos desejos que o alicerçam e que põem os seus pés fincados nesse mesmo mundo e que fazem com que ele tenha de lidar com essa dualidade intrínseca nele, né? Estamos falando de um homem extremamente sensível e inteligente e com uma capacidade lírica e dramática profunda, que vai exatamente conseguir tentar, por meio desse gauche, mostrar uma recusa, um descompromisso com essa dimensão que Heidegger chamaria de uma dimensão ôntica do mundo, ou seja, o mundo dos entes. Uma dimensão ôntica seria nós pensarmos que a realidade aqui são cadeiras azuis, uma linda mesa de madeira, pessoas que se apresentam, luzes. Isso são realidades ônticas, cujo recorte é sempre, vai dizer Heidegger, fragmentado, porque ele é sempre posto num pano de fundo no qual nós imperceptivelmente nos situamos. Ou seja, essa visão que eu tenho dessa suposta realidade externa, né, que nós diríamos aqui, tantas cadeiras, tantas pessoas, né, tantos microfones, tantas garrafas de água, isso, na verdade, nada mais é do que um número quantitativo que não diz realmente da realidade ontológica desse espaço que aqui se coloca. E Drummond está exatamente nos mostrando, pelo gauchismo, a meu ver, um poeta que mostra um descompasso com um plano ôntico para exatamente permitir-se, por meio disso, lançar mão de questões ontológicas e existenciais da maior importância. Então, a meu ver, o gauchismo ele entra como um elemento de grande importância na poética drummondiana. Eu me permito aqui, inclusive, fazer uma leitura de um pequeno parágrafo. Assumindo a dimensão ontológica e não meramente ôntica da existência, que inclusive está magnificamente, a meu ver, citada na paráfrase daquele que é um dos seus grandes livros, que é o Claro Enigma, né, um livro já da fase madura, em que ele abre exatamente com uma paráfrase de Paul Valéry, né, em que ele vai dizer les événements m'ennuient, né, os eventos, os fatos me chateiam, me deixam enfadado, né? Aquele, a meu ver, é o gauche deixando clara a sua relação, de certa forma, de descompasso com esse mesmo mundo. O poeta abre mão da forma como um meio de externar
de forma mais próxima e pungente seus próprios dramas existenciais e ontológicos, evitando o distanciamento do mundo a que determinados tipos de linguagem poderiam levá-lo. Tem-se, portanto, aqui um aberto compromisso com a mundanidade, embora essa não signifique, em Drummond, acolhimento de uma suposta realidade por ser imediatamente dada, seja por indução aos sentidos, seja pelo senso comum e pela ideologia. Aí tem um elemento muito interessante, né, nesse pequeno texto que eu escrevi, que esse não acolhimento, esse descompasso com o mundo, ele não é apenas com o mundo sensível, mas também com o mundo ideológico, com o mundo estético, porque, afinal de contas, né, evidentemente o tempo aqui é muito curto, mas essa dualidade entre ser e ente, ela não se aplica só, eu usei o exemplo da caneta, mas eu poderia ter usado outros exemplos ideais, eu poderia falar de amor, ou eu poderia falar de norma jurídica. Também se identificam, seres ideais também se identificam. E Drummond, Drummond faz uma recusa tanto dessa realidade que é perceptível, digamos, pelos sentidos, quanto também uma realidade ideal. Por exemplo, na Rosa do Povo, né, e depois dela, fica claro ali um poeta que tem uma consciência do seu tempo, evidentemente, né, tem a consciência do drama da guerra, do drama da crise, da época do seu tempo, das profundas crises, mas que não abdica em nenhum momento das razões da sua própria consciência, né? O que ele, por exemplo, vai externar depois no seu próprio diário pessoal, né? Que faz com que ele tenha se recusado, por exemplo, a entrar no Partido Comunista, né? Do qual ele se aproximou durante um certo tempo. Talvez tenha se recusado também a entrar nas academias, né? Ele recusou a Academia Brasileira de Letras por várias vezes, exatamente por talvez perceber ali digamos, uma coleira irrefutável para o Gauche, né? Ou seja, o Gauche não pode deixar-se levar, né? O Gauche né? Vai Carlos ser Gauche na vida, né? O Gauche não pode se institucionalizar, né? Então, o poeta sabe, né, que para além desse aparente, muitas vezes enganoso mundo ôntico, né, há um outro mundo ontológico que dele depende para que seja desvelado. Ou seja, ele sabe que ele, poeta, tem a capacidade de desvelar um outro mundo, que não é simplesmente esse dado à realidade sensível. Teríamos, pois, uma grande consonância com o que Heidegger denominaria de mundanidade do mundo, né? Que, afinal de contas, Heidegger vai dizer que exatamente o mundo não é simplesmente essa conjunto quantitativo de elementos ideais ou físicos que nos circundam, mas ele é, na verdade, uma abertura que o Dasein tem para se colocar em relação a eles, e que, portanto, seres outros, né, se você for pensar uma relação de como um animal vê o mundo, ou como, enfim, um ET que baixasse na Terra veria o mundo, poderia ser algo, essa realidade supostamente física que percebemos pode ser algo totalmente distinto a partir desse outro pano de fundo, dessa outra abertura que ele possivelmente tiver. Então, nós temos aqui, a meu ver, uma questão que, como eu disse, é muito heideggeriana e que coloca Drummond o tempo todo comprometido, não é, com ela. Aliás, essa ideia de desconstrução, né, é sempre bom. Eu tenho uma conversa longa com isso com a minha colega Luciana, que falou aqui recentemente. Nós temos um grupo de pesquisa em Direito e Literatura, na PUC, do qual tem alguns alunos e participantes aqui. O termo desconstrução, sobretudo nos Estados Unidos, é muito, quando você fala em desconstrução nos Estados Unidos, todo mundo pensa imediatamente em Jacques Derrida, né? Mas isso não é verdade. O termo está, como tal, em Heidegger, né? O Heidegger fala em vários textos em Abbau, né? Bauen é construir, né, em alemão. Abbauen é desconstruir. Então, essa desconstrução
ela já é, na verdade, um termo que aparece em Heidegger. Né? E essa desconstrução, exatamente no sentido heideggeriano, não é destruir, passar, né, explodir ou acabar, é exatamente retirar o entulho para que possa aparecer o que seja o fundamental. Né? Ao ver dele, essa realidade pode muitas vezes se colocar de forma entulhada. Né? E aí entra uma questão muito interessante também em Drummond. Estou consultando os limites do Cronos aqui, né? O professor é a majestade aqui nessa casa, mas conduz de acordo com o que você sentir. Tá bom, obrigado. A questão do tempo, né, que é um tema profundamente importante para Heidegger e profundamente importante para Drummond. Né? É uma questão que vai aparecer em vários dos seus poemas, é uma questão sobre a qual estudiosos como Alcides Vilaça, por exemplo, faz uma análise belíssima sobre as várias mutações desse conceito de tempo em Drummond, na poética drummondiana. Evidentemente, eu não quero, eu não tenho condições nenhuma de explorar todas essas divisões e esses sentidos aqui agora, mas eu queria frisar alguns pontos que eu acho importantes com vocês. O primeiro deles é a ideia de que, em Heidegger, o tempo não é mais visto, ou não deve mais ser visto, tal como nos acostumamos a ver desde Aristóteles. A forma como a qual nós encaramos o tempo, que é pelo Cronos, né, que Aristóteles bem expressou em uma passagem célebre, que ele vai dizer, é o número do movimento entre o antes e o depois. Ou seja, o que é o tempo? É o número do movimento entre o antes e o depois. Seria simplesmente uma sequência quantitativa. Não é? Isso que marcaria o Cronos. Na verdade, em Heidegger, esse tempo deixa de ser esse número e passa a ser, na verdade, uma espécie de horizonte possível para toda e qualquer interpretação do ser. É a instância com base na qual e pela qual compreendemos todas as coisas e a nós mesmos. E a nossa projeção, o Dasein, né, o ser lançado que somos, com relação a essas coisas, nos dá a dimensão do tempo. Ou seja, a forma como nós nos projetamos, ela muda a própria espécie de tempo que temos. Ela muda a nossa percepção de tempo. Isso é algo bastante abstrato, difícil, eu sei, mas existe hoje um fenômeno muito interessante que eu acho que nos permite pensar isso aí. Quando nós pensamos essa realidade nossa hoje, né, tão bela por um lado, claro, e rica, mas também, por outro lado, tão entulhada de questões relativas a um domínio tecnológico muito, a meu ver, invasivo, às vezes, né? E de uma vida que começa a se parametrizar por essas ferramentas tecnológicas, nós começamos a ter, na própria linguagem, uma visão de que temos uma aceleração de tempo. E esse fenômeno da aceleração do tempo, ela não é só uma constatação comum, né, no senso comum, que as pessoas dizem todos os dias, mas ela está na própria linguagem. Está numa linguagem, inclusive, muito espontânea, que as pessoas falam, por exemplo, quando se cumprimentam, ou quando se despedem, ou quando falam gírias. Eu acho que se aprende muito aliás, não sou eu quem digo isso, é Gadamer, né, um discípulo de Heidegger. Se aprende muito do modo de vida, né, desse espírito do tempo, com essas linguagens espontâneas. Então, nós temos uma forma hoje de cumprimento que eu vejo, né, no fórum, na faculdade, toda hora, as pessoas, e aí, beleza? Beleza, estou na correria, estou na correria, e passa correndo. Né? Essa ideia, ela traduz
evidentemente, a linguagem não é gratuita, né? A psicanálise sabe disso e a hermenêutica sabe mais ainda disso. Ou seja, você está na correria e você se projeta como máquina, não é? As máquinas têm como dom fundamental a celeridade, né? Elas fazem coisas que o ser humano demora muito tempo, muito mais rápido. Mas não fazem as mesmas coisas, evidentemente. Algumas elas fazem. Né? O pensar elas ainda não fazem, né? Pelo menos não no sentido heideggeriano do termo. Mas, fechando parênteses, o tempo é algo, a forma como nos projetamos no tempo muda a nossa própria percepção do tempo. Então, o tempo não é algo universal, unívoco e objetivo, né? E nem é simplesmente algo quantitativo. E Heidegger nos coloca exatamente numa dimensão que ele chama de um tempo originário, ou estático horizontal, né? É um termo que ele explora para tentar dizer que é o horizonte que permite ao ser aí perceber-se de encontro ao mundo e, ao mesmo tempo, perceber-se na sua singularidade de finitude. Né? São duas coisas muito importantes. Ele percebe o Dasein que está lançado, que está no mundo, que está suspenso, inclusive Heidegger, no meio do nada, está suspenso, não é? Ele está lançado, e ele se coloca com relação ao futuro, como uma antecipação pela própria morte, né? Que aí vem a questão do nada, que é um tema importantíssimo em Heidegger, né? Que é a questão da finitude. Finitude é algo que alguns entendem como uma chave de compreensão, né? Assim como eu estou falando de gauchismo para o Drummond, o Ernildo Stein, que escreveu a grande obra sobre Heidegger, talvez no Brasil, né? Chama-se Compreensão e Finitude, estrutura e movimento da filosofia heideggeriana. Né? Por que a finitude? Porque a finitude permite o que Heidegger compreende, que é o dar-se conta das suas condições de possibilidade pelo exaurimento delas. No momento em que o Dasein dá-se conta da sua finitude e não da sua infinitude, no que ele chama de antecipação da morte, que não é suicídio, né? Inclusive tem uma literatura muito boba falando que Heidegger teria uma fascinação com a morte e tal. Na verdade, não é nada disso. A antecipação da morte, ela é, na verdade, nada mais que uma projeção do ser aí para o futuro, para assumir essa sua absoluta condição, essa sua absoluta condição e esse seu absoluto limite, e a partir dele dar-se conta do que ele pode ser, né? Ou seja, assumir aquilo que Ortega y Gasset chama de privilégio ontológico, né? Ou seja, de tornar-se o senhor do seu próprio ser, né? No sentido de que ele pode ali realizar as múltiplas possibilidades, algumas das múltiplas possibilidades das quais ele poderia realizar, né? Então, esse é um elemento muito importante, inclusive aqui, eu não vou explorar esse tema, mas é um tema que em Drummond teria um poema, a meu ver, belíssimo, que é muito heideggeriano nesse sentido, que é A Morte no Avião, né? Um poema sensacional, que ele está, desde o início, um poema que tem uma narrativa, né? Um poema longo, né? Um dos longos poemas de Drummond, em que ele está indo para pegar um avião, né? O personagem, né? O alter ego do poeta, está indo para tomar um avião, não é? Desde o início, e ele já anuncia que aquele dia ele vai morrer, né? Ou seja, ele já está sabendo desde o início que ele vai chegar ao fim dessa viagem, que vai morrer. E nas estrofes finais é interessantíssimo, porque ele começa a olhar no avião, né, que no final ele resolve ir mesmo e vai. E ele fala, como interessante que a morte coloca aqui utensílios para a gente se sentar, né, as pessoas comodamente pedem água, pedem suco. E no final ele vai dizer, né, e aí realmente tem alguma, ele não diz o quê, mas o avião tem algum problema, né, tem alguma pane, e ele fala que cai em vertical e vira notícia, né? Então, cai verticalmente e vira notícia, né, o final. E evidentemente, é algo que nós temos também aqui, a meu ver, no famoso poema Sentimento do Mundo, que está no livro de mesmo título, né? Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem
e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto, morto o meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras, humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite. Acho que ali ficou, infelizmente, cortado, né? Mas o que eu destacaria aqui nesse poema, muito interessante com relação ao tempo, é que aqui nós já vemos um deslocamento. Veja que Drummond se recusa a trabalhar com o tempo cronológico de movimento quantitativo. Ele está a todo momento dizendo de uma possibilidade de ele estar morto quando se levantar, o céu estará morto. Quando ele se levantar, o céu estará morto. Algo que se nós formos pensar de um ponto de vista filosófico, já coloca esse deslocamento. Posteriormente, quando se refere a esses corpos que passam, né, da viúva, do microscopista e do cineiro, ele mostra claramente um outro deslocamento, porque ele vai mostrar que essa descoberta dos mortos se dá ao amanhecer, mas esse amanhecer para o poeta é uma noite, mais noite do que a noite, né? Ou seja, ele nos mostra aqui que ele está numa relação, de fato, de uma projeção com as coisas que o permite um deslocamento profundo, que não é simplesmente dessa relação de percepção imediata do mundo, né? Há uma condição de instituição, de uma mundanidade desse próprio mundo. Por sua vez, em Boitempo, há um fenômeno interessantíssimo que vai acontecer, porque em Boitempo, que foi uma obra já da fase de velhice, né, de Drummond, que depois, 3 livros, né, que depois foram compendiados em um grande livro, Boitempo I, Boitempo II, O Menino Antigo, e Boitempo III, Esquecer para Lembrar, né? Quando Drummond escreve Boitempo, ele começa a receber uma série de críticas que ele não recebia desde a Pedra no Meio do Caminho, né? Críticas que vão o acusar de ter feito uma espécie de autoconcessão a si mesmo, de ter se tornado um biógrafo de si mesmo, um memorialista das suas infâncias, dos seus percursos de menino, de mocidade, enfim, um poeta que, enfim, tinha encontrado uma espécie de satisfação e de autocontenção, um poeta que, afinal de contas, estaria conformado, não é, com a sua trajetória e com a sua história. E muitos vão ver ali, de fato, um outro Drummond, né? Vão falar, bom, mas o que está acontecendo com esse Drummond? Né? Boitempo parece um outro autor, né? Não parece mais esse autor da dualidade que começamos aqui a falar na nossa conversa, né? Esse autor que não faz concessões, mas ele, no Boitempo 3, vai, logo na abertura, lançar esta epígrafe, que ela, a meu ver, é interessante, belíssima e interessantíssima sobre esse ponto de vista que estamos abordando. Aqui, a meu ver, é Drummond dando um recado de que a sua memória não era uma memória de regresso objetificador a um passado remoto que ele pretendia resgatar, mas é, na verdade, um poeta que faz nascer a todo momento o velho menino para que ele possa ruminar as suas verdades, para que ele possa explorar aquelas mesmas
aquelas mesmas verdades sob outras perspectivas, e para que ele possa, portanto, atualizar essa sua memória, inclusive esquecendo-se dela, né? E essa paráfrase é belíssima, porque ele vai dizer, e ele coloca aí uma espécie de voz dos críticos, e uma resposta que ele dá, na medida em que ele vai dizer: você precisa calar urgentemente as lembranças bobocas de menino. Seriam os críticos falando com ele, não é? Você precisa calar urgentemente as lembranças bobocas de menino. Ao que ele responde: impossível, eu conto o meu presente, com volúpia voltei a ser menino. Essa é uma questão extremamente interessante e rica, a meu ver, que acontece em Boitempo, porque aqui nós vamos ter, né, uma marca dessa projeção do poeta, e aqui eu me permito citar uma frase do Alcides Vilaça, que é, a meu ver, muito interessante, que ele vai dizer: o passado ali é alimento novo, de novo. A frase de Drummond parece guardar plena consonância com a lição da hermenêutica, agora digo eu, de que a evocação de percepções do passado não tem por fim apreendê-las da forma como ocorreram, mas de redimensioná-las, redefini-las, construindo para elas, e a partir delas, uma nova compreensão. E aqui eu cito novamente o Vilaça, que vai dizer: a poesia do mundo, mais sensação que consciência para o menino antigo, volta para sobrelevar os processos poéticos de que Drummond se alimentou ao longo de sua história. A maturidade se esclarece com a infância se reilumina na maturidade. Essa é uma frase do Alcides Vilaça, que é um grande estudioso de Drummond. E por fim, senhores, eu termino falando sobre o próprio tema central, que é o tema dessa minha conversa aqui com vocês, que seria essa ideia do desvelamento do humano, desvelamento e da relação de Drummond com o próprio humano. Drummond é um poeta que, a meu ver, ele coloca em alguns poemas-chave uma percepção comum também com Martin Heidegger, de que o ser humano, o verdadeiro pensar e o verdadeiro poetar, há de se perguntar por questões novas do humano, que não sejam essas que estão aí já lançadas. Heidegger tem um texto muito bonito em que ele vai dizer que o problema da própria filosofia é que ela está cheia de ismos, né? E a história humana é cheia de ismos, materialismos, existencialismos, regionalismos, subjetivismos, iluminismos, que você vai ter, e todos esses ismos, né, que Drummond, inclusive, eu diria que em Drummond nós encontramos três grandes contra os quais ele se coloca, que são o do homem racional, o animal racional, o do religioso, o do imago Dei, né, da imagem de Deus, e o da ciência, né, do homem que se explica, digamos, por projeções de leis científicas que explicam algumas questões referentes aos seus aspectos. Essa questão, ela, em Heidegger, né, que ele nos convoca a pensar, que pensar o humanismo é pensar além desses ismos, e é pensar além dessas predicações. É por isso que ele vai dizer que a sua filosofia é uma filosofia não apofântica, ela tenta um pensar anterior à predicação. A meu ver, ela tem aqui uma passagem muito bonita, muito interessante, que está em Martin Heidegger, e que talvez mereça a gente colocar aqui, ainda que rapidamente, que é a seguinte passagem. Eu acho que ela está no próximo slide. Exatamente.
Esse é um parágrafo de Heidegger que está na Carta sobre o Humanismo. É uma carta que ele responde a um filósofo francês, logo depois da Segunda Guerra, Jean Beaufret, e ele perguntava a ele como nós vamos pensar o humanismo depois disso que aconteceu. Como pensar o humanismo depois de Auschwitz. E Heidegger tenta fazer uma pergunta primeira: o que é o humanismo? E numa das colocações que ele se faz aqui, ele vai dizer, que está ali projetado: aqui, porém, mostra-se o elemento enigmático. O homem é na condição de ser lançado. Isso quer dizer, o homem é como a réplica existente do ser, mais que o animal racional, na proporção em que precisamente é menos, na relação com o homem que se compreende a partir da subjetividade. O homem não é o senhor do ente, o senhor do ente. O homem é o pastor do ser. Essa é uma frase mundialmente famosa de Heidegger, né, que é desse texto. O homem não é o senhor do ente, ele é o pastor do ser. O homem, neste menos, o homem nada perde, mas ganha porquanto atinge a verdade do ser. Ele ganha a essencial pobreza do pastor, cuja dignidade reside no fato de ter sido chamado pelo próprio ser para guardar a sua verdade. Esse apelo vem como o lance no qual se origina a condição de ser jogado do ser aí. O homem é, em sua essência ontológico, historial, o ente, cujo ser como existência consiste no fato de morar na vizinhança do ser. O homem é o vizinho do ser. Essa é uma construção muito interessante, riquíssima, evidentemente, para Heidegger e muito importante para a poesia, para ele, uma vez que a ideia desse senhorio do ente, para Heidegger, ela está muito bem alicerçada, por exemplo, na ciência e na técnica. Se você pensar, por exemplo, uma pessoa que se doutorou, né, em fabricação de pincéis ou de canetas, possivelmente o senso comum terá essa pessoa como o senhor das canetas. Né? Uma pessoa que escreve uma tese aí de 1000 páginas sobre canetas esferográficas, ele é mais senhor das canetas do que o dono da Bic, provavelmente. Né? Ele se assenhoreia das canetas, como numa ideia metafísica de que ele se assenhoreia da ideia de caneta, porque ele é um doutor em caneta, e, portanto, ele se torna um senhor das canetas, mais do que qualquer produtor de caneta. Não é? E essa é a ideia de que é o senhor do ente, né? É o senhor do ente. E ele vai dizer, o poeta jamais incorre nesse problema, porque para Heidegger isso é um problema, é o problema do conceito. Por que é um problema? Porque ele traz um fechamento. Porque por mais brilhante que seja essa tese sobre canetas, ela vai mostrar alguns lados, alguns sentidos sobre canetas, mas certamente deixa outros tantos na obscuridade. Porque caneta é algo que tem possibilidades de desvelamento múltiplas, como tudo no mundo. Só que, como o conceito traz a ideia de que fecha, você toma aquilo como cânone, e você começa a achar que caneta é só aquilo. Né? E esse é um dos grandes problemas, inclusive, quando você faz essa leitura da literatura a partir de alguma ideia de clássico, por exemplo. Pode trazer essa ideia. Há uma leitura canonizada, não é? Isso é algo que Heidegger quer evitar a todo momento. Ele acha que isso é um dos piores inimigos do pensamento e da verdade. Né? É esse tipo de fechamento conceitual em que você vai dizer, é isso. Isso é mais inimigo da verdade do que quando você fala uma mentira escancarada para ele. Né? Aliás, Nietzscheanamente falando nesse aspecto. Né? Ou seja, se você diz isso é isso, você está fechando uma possibilidade. E já aqui ele vai estar nos colocando, veja, Drummond, também como Heidegger, ele permite um pensar que, aliás, Heidegger vai dizer, toda poesia se permite, porque o poeta é despretensioso. O poeta não tem essa pretensão de exaurir nada. Se ele fala da caneta, ele não está te dizendo que ele está dizendo tudo da caneta, ele está simplesmente te dando uma possibilidade.
Ele está te desvelando um dos horizontes possíveis sobre a caneta, mas tem muitos outros, e ele convive muito bem com eles. Se você disser, não, mas caneta não é isso, é aquilo, ok, eu simplesmente poetei sobre um lado, né? Eu simplesmente trouxe uma possibilidade, não é? E nessa despretensão é que ele guarda o lado do pastoreio, daquele que tem a presença, a proximidade, a escuta, mas não tem a propriedade, não tem a posse, não tem o senhorio. Ou seja, ele não é o senhor do ente, ele é o pastor do ser. E eu peço a vocês, inclusive nesse sentido, que leiam o poema Especulações em Torno da Palavra Homem, que é um poema magnífico do Drummond, que, a meu ver, lança e retira essa questão metafísica sobre um ponto de vista assim, crucial. Eu fecho aqui, entretanto, senhores, com um poema que, a meu ver, é o poema que talvez sintetize tudo isso que eu falei aqui hoje, e é um poema chave, é um poema belíssimo, um poema que eu fui descobrir anos depois que eu já lia Drummond, né, e foi um poema que, de fato, mostra como a poesia depende de um amadurecimento e como ela trabalha com uma dimensão espiralada, né? Eu fico pensando na época que eu li esse poema pela primeira vez, como eu o compreendia de forma totalmente distinta e tinha com ele uma relação também totalmente distinta, que é o poema que está na Rosa do Povo, que é A Flor e a Náusea, né? É um poema que tem uma certa narrativa e que, sobretudo, tem essa tensão e essa dualidade que eu comecei falando, e, fundamentalmente, esse lado epifânico que o Drummond joga como uma forma de escapar e de salvar, de certa forma, uma rotina cinzenta na qual ele começa inserido e se descrevendo como nela. A Flor e a Náusea, que está na Rosa do Povo. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até um enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Obrigado. Sim, muito obrigado. As coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro, distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor, ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto,
façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros, é feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se, pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Esse poema, se me permitem 5 minutos, só uma consideração, lembrando o início aqui da nossa conversa, ele traduz, a meu ver, de forma brilhante essa dualidade que eu comecei falando aqui, né? Evidentemente, um poeta que começa fazendo uma referência quase iconográfica à sua situação, né? Como é mostrada no Rio, de terno branco, né? O Drummond usava terno branco de linho com muita frequência, há várias fotos dele. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Ou seja, um poeta que está ali angustiado, né, nauseado, né, que é um tema muito importante para Heidegger, não temos tempo para falar sobre isso, influencia Sartre, né, mas está indo por essa rua, né, tem até enjoo, né, quer se revoltar, né, e nós podemos pensar aí numa realidade, né, ainda hoje mais consumista, mais consumerista, né, de ofertas, de mercadorias que nos são lançadas a todo momento. E ele faz uma referência também muito interessante à precariedade do seu tempo, né? Ele vai dizer que não é um tempo ainda de justiça, não é um tempo nem sequer de boa estética, ele vai dizer um tempo de fezes e de maus poemas, algo que é bastante interessante, né? Põe várias interrogações, e espera, né, também, e ele se coloca também como um poeta pobre, né? E ele tem aqui no poema uma definição, a meu ver, belíssima, de tédio, que é um sentimento que para Heidegger é caríssimo, né? Porque Heidegger, para o tédio é uma condição de possibilidade de várias coisas. Ele, na verdade, é uma forma em que você passa a ver as coisas como se elas ali já não estivessem, né? Sobre uma espécie de luz nadificadora, né? E tem uma frase aqui no poema que é belíssimo, que ele vai dizer, que está no terceira estrofe, né? Que ele vai dizer: as coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Isso para mim é uma definição magnífica de tédio, né? Inclusive, né, no sentido heideggeriano, né? As coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Essa é uma questão que, inclusive, acho que no direito é muito importante, né? Quando se hoje fala em justiça em números e justiça, enfim, outras reflexões, não vou abrir tantos parênteses. E ele vai dizer: vomitar esse tédio sobre a cidade, 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado, né? Nenhuma carta escrita e etc. E tem uma passagem também que me chama muita atenção aqui, é essa ideia de que, veja, Drummond, ele não faz concessões, né? Ele se coloca como alguém que participa de crimes, né? E que, inclusive, se ilude, por vezes, com eles, né? Exaltando-os, inclusive, né? E tem uma famosa aqui, frase, e também uma famosa verso aqui, que é muito interessante, que é essa ração diária de erro distribuída em casa, os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Isso é algo magnífico, né? A gente poderia explorar isso aqui muito aqui, certamente a partir de várias perspectivas, mas não temos tempo. Enfim, ele vai caminhando, né, numa certa negatividade, né, que evidentemente circunda o entorno dessa obra, né? A Rosa do Povo foi publicada logo depois da guerra, né? Então, um poeta que está ali vivendo o início do conflito ideológico, que está vivendo a crise do Estado Novo, que está vivendo
né, o drama das questões de humanidade, da industrialização, e, enfim, brasileira. E então um cenário, de certa forma, bastante desesperançoso, né, que circundava a publicação dessa obra, A Rosa do Povo. E aí, na segunda parte, ele vai sair com essa construção, né, que praticamente sai como algo, de fato, desvelador do nada aqui, né? Uma flor nasceu na rua, né? Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego, uma flor que é feia, né, entretanto, que o nome dela não está catalogado, não se sabe exatamente o que ela é, e aí talvez a questão com a ciência, né, ou seja, não é a aproximação do poeta à flor, não é porque ele conhece de flor, porque ele ouviu falar, porque ele leu, não é nada disso. Ele está voltado para a mundanidade do mundo, para uma volta para as coisas. Heidegger fala isso, né? De volta às coisas, é uma das chaves da hermenêutica. Ou seja, para você fazer o desvelamento, você tem que pensar menos nesse sentido. Porque quando você pensa conceitualmente, sistematicamente demais, você não vai ver essa flor dessa forma. Você vai, no máximo, pensar assim, é uma rosa, ou é uma orquídea, ou é uma... que diabo é isso? Não é? E não vai se permitir exatamente essa aproximação que o poeta se permite. Uma flor desbotada, que ilude a polícia, rompe o asfalto, sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros, é feia, mas é realmente uma flor. Essa fragilidade dessa flor permite, entretanto, a meu ver, que a náusea do poeta seja sublimada, seja superada, com um desvelamento, veja, magnífico, de algo que é uma realidade circundante, que, entretanto, poucos, evidentemente, poderiam se ver, poderiam vê-la, poderiam percebê-la. Seria preciso, então, olhar poético, olhar de Drummond para, na rosa imperfeita, na rosa frágil, conseguir ver algo que fosse um caminho alternativo a esse horizonte cinza que agredia e o circundava. Muito obrigado. Bravo. Eu queria passar já de imediato para um momento de interação do conferencista com o público, o conferencista que abrilhantou essa noite, né? O Fernando deu um show aqui de erudição, de capacidade de comunicação, de capacidade de síntese, né? De elegância na forma. Então, é uma noite muito feliz para esta casa, né? Nós soubemos celebrar a memória de Drummond nos seus 115 anos, trazendo aqui à nossa companhia um dos intelectuais mais brilhantes da sua geração. Antes de passar, muito obrigado, Fernando, pela sua generosidade. Antes de passar a palavra para o público, eu queria só registrar a presença entre nós do acadêmico Olavo Romano, ex-presidente desta casa. Fernando, você está de parabéns. Você nos deu uma aula de anatomia. Encerrou do Drummond, pôs ele pelado. A minha pergunta é o seguinte: se o Drummond não tiver nascido em Itabira, ele seria o grande poeta que foi ou não? Muito obrigado, senhor Guimarães. Guimarães é ótimo. Eu acho que, na verdade, ele é um poeta essencialmente mineiro e itabirano. E eu tenho uma leitura que, inclusive, eu tenho conhecidos de Itabira,
E eu absolutamente não concordo com a leitura que fazem das Confissões de Itabirano. Eu acho uma leitura assim, muito cortada de uma única estrofe, que inclusive não diz do poema como um todo, né? Na verdade, ele vai dizer, é uma fotografia na parede, é só uma fotografia na parede, e como dói, mas na estrofe anterior, ele vai estar dizendo exatamente, louvando o seu tempo de Itabira, dizendo que teve bois, teve ouro, teve terra, mas agora é funcionário público, e a Itabira é só uma fotografia na parede, como dói. Ora, né, posso estar equivocado, mas o fio condutor dessa temática é um fio de uma memória de saudade, de certa forma, de Itabira, como algo, né, que era, inclusive, melhor do que a condição em que ele estava lançado. E a isso eu complemento, eu acho indispensável, o último poema de Claro Enigma, né, que está lá naquela sessão em que ele fragmenta com o nome de A Máquina do Mundo, que é evidentemente o poema mais famoso, né, que é um colosso, né, um poema dificílimo, maravilhoso, mas o último mesmo, depois de A Máquina do Mundo, chama-se O Relógio do Rosário. E o Relógio do Rosário é ele em Itabira. O Relógio do Rosário está em Itabira. Então, para bom entendedor ali, se você for ver bem, e se você ler nas entrelinhas das longas linhas, né, que fazem a Máquina do Mundo e o Relógio do Rosário, a meu ver, está ali uma clara alusão à importância de Itabira como um elemento propulsor da poética do itabirano, que faz com que, inclusive, esse lado do orgulho, né, da dor do sofrer, né, da desconfiança, que permeia a sua poesia mesmo, né, que a faz tão rica. Né, o céu talvez fosse azul, né, talvez se ele fosse carioca, o céu seria só azul, né, não fosse, seria, o céu era azul, não haveria tantos desejos. Talvez é de Itabira, não é verdade? O céu talvez fosse azul, né, não houvesse tantos desejos. Então, eu acredito que ele tem, evidentemente, um lado mineiro e um lado itabirano, até nessa ideia de veias de ferro, né, de orgulho férreo, que é bastante importante. Olha, Fernando, primeiro, assim, por razões pessoais, eu tenho vindo pouco aqui, mas hoje eu fiz absoluta questão de estar aqui por você, pela admiração que eu tenho por você, e valeu a pena, né? Eu saio daqui com as minhas burras, né? Entornando beleza, entornando maravilhas. Eu nunca tinha te ouvido assim, e você nos conduziu por mares muito profundos, por horizontes muito amplos, mas com uma leveza, com uma clareza, com uma facilidade, não é? Que, de repente, podia ficar aqui muito mais tempo e ficaríamos com muita alegria. E falar em alegria, uma coisa que me impressionou em você, o seu rosto, o seu olhar, o seu entusiasmo, né, enquanto nos fala. Você vai fundo e traz para a gente, né, os sinais de todo o caminho por onde você passou, e é uma coisa muito rica, muito boa de ver. Essa hora da noite, né, pouca gente tem isso para trazer e para compartilhar. A outra coisa que me ficou, e isso é meio uma percepção minha, é de que você, trazendo o Drummond, você faz o caminho dele, né, desde o menino expulso do colégio, desde o farmacêutico que não exerceu a profissão, o cronista da Folha de Minas, e essa coisa toda, a primeira edição de 100 e poucos livros, 200 livros, paga do bolso, né, até chegar, né, uma vida longa e esse tesouro que ele nos deixou. Mas eu quero dizer o seguinte, me veio a seguinte ideia, de que essa lapidação toda, né, porque passou Drummond, e você acompanha isso na vida, na poesia, etc., eu fico pensando que todo mundo diz que ele abandonou a profissão.
Eu fiquei pensando aqui hoje que ele não abandonou a profissão, que ele se formou em farmácia e se transformou, acabou se transformando, se lapidando, e ele é o rei dos alquimistas. Quer dizer, alguém que faz mágica com a matéria, com os elementos da natureza humana, da natureza física, etc. E é muito bonito sair daqui, sabe? Eu quero dizer ainda, antes que eu me esqueça, é o seguinte: no dia 31, na Quixote, é um convite para todos, nós vamos reunir um grupo lá para ler poemas de Drummond. Maravilha. São 115 anos dele. Eu acho que vale a pena a gente estar lá juntos, reverenciando, honrando a memória, 19h30 na Quixote. Tá bom? Maravilha. Mas é assim, nós estamos entrando numa quadra de reverência, né? Eu acho que a gente está aqui agora, muita coisa vai acontecer, então dia 31, eu acho que se puderem estar lá também é importante, né? Para a gente honrar essa figura tão querida, tão importante, né? Que nasceu em Itabira e... Não sei, se tivesse nascido no lugar, né, acho que logo como é que seria, mas são outros mistérios. Obrigado, Fernando. Caro Olavo, muito obrigado, primeiramente, por sua presença, que certamente ilumina os ambientes em que está, né? E evidentemente não estou falando do seu renome, do seu reconhecimento, nem nada disso. Estou falando da sua presença, da sua energia extremamente positiva e alegre e vital, que é sempre uma grande alegria, né? Naquelas nossas reuniões, quando o Olavo não ia, sempre alguém falava como o Olavo faz falta, como a risada do Olavo faz falta. Falar de poesia sem entusiasmo eu acho que é algo muito, muito difícil, assim, né? Seria quase uma contradição performativa. Então, eu só consigo ver a poesia pelo entusiasmo, né? Assim, eu só chego à poesia porque eu me entusiasmo por ela, né? E essa ideia do entusiasmo, os gregos entendiam que era a divindade interior, né? O Deus anterior é o entusiasmo. E nesse sentido, eu acho que os poetas, sua observação, eu estou de pleno acordo. E tem um texto muito bonito do Julio Cortázar, grande escritor argentino, de quem eu gosto muito, que ele fala exatamente, ele fala sobre uma espécie de interlúdio mágico. Ele vai dizer que os poetas seriam uma espécie ele vai dizer que com a progressão da era da ciência e da técnica, os magos foram perdendo lugar, né? Então, você tem ainda ali hoje, né, um culto esotérico, uma superstição e tal, mas na verdade, ele vai dizer, né, entre a injeção de estrectomina e o passe mágico, entre a bola de cristal e o doutorado em letras, a escolha já está feita, né? Então, na verdade, você não tem espaço mais, mas os magos que remanesceram de toda essa consciência científica foram os poetas. E exatamente porque ele vai dizer uma coisa muito bonita, que ele vai dizer o seguinte, que ao contrário dos magos, que na verdade usam a magia para tentar uma intervenção sobre a realidade, e o único objetivo é esse, né, o objetivo principal, né, ao ver dele, seria intervir sobre a realidade. O poeta usa da magia, mas não quer saber da realidade. Ele usa da magia para conseguir, de certa forma... Não, ele quer saber da realidade, mas ele não quer dominá-la. Ele usa da magia para conseguir, ele vai falar, extratos muito, muito lúdicos da beleza, da alegria, do prazer. E, portanto, ele foi mantido à luz do cientista, como ele não concorria com o cientista, nem com o técnico, ele foi deixado sobreviver, né? Então, ele seriam os herdeiros, né? Os primos, né? Os primos inofensivos dos magos. Osório Couto, do Instituto Histórico e Geográfico.
Boa noite a todos. Meu caro amigo Fernando, vou te dizer uma coisa, vou sair daqui mais rico em Drummond hoje do que, como disse, nesses anos todos de ler Drummond. De forma que eu gostei muito desse estudo que você fez de Heidegger, né? E mostrar esse desvelamento de Drummond, que é completo, e do ponto de vista filosófico. Por incrível que pareça, todas as palestras que eu já assisti até hoje não teve essa conotação tão profunda igual você fez hoje. Eu estou encantado. Por quê? Sempre quando você vai, por exemplo, um Alcides, um outro, ou da UFMG, ou até da própria PUC, né? Sempre é um estudo mesmo até mais literário. E você não, realmente você fez de um ponto de vista filosófico. E Drummond, realmente, ele é uma das figuras mais simples que eu já vi neste país. Ele é aquilo ali, ele é o verdadeiro Gauche. Ele não quis realmente saber de nada, ele era o poeta em si. Você lia nele inteiro poesia. E ele carregou aquela coisa cinza de Itabira, que é aquela fuligem, né, do ferro. E isso é fantástico, essa coisa toda. E você colocou isso aí na sua fala de uma forma assim tão erudita, tão assim, que tocou a gente profundamente. Drummond, realmente, itabirano, foi uma figura tão fantástica que ele, na sua simplicidade, ele realmente não quis muita coisa. Então, esse é o gosto dele. É interessante isso. E Itabira é uma das cidades do Brasil que mais intelectuais, mais assim, pessoas de nível, do ponto de vista assim, de poetas, de pessoa lá falava várias línguas, principalmente francês, naquela época de Drummond. Então, isso tudo elevou. E aquele negócio também da Confidência Itabirana, você tem razão, não existe aquilo dentro de Drummond. Claro, ele deixou Itabira numa fotografia, mas ele carregou Itabira o tempo todo. E Boitempo foi uma das coisas mais lindas que ele fez em relação a essa memória, porque ele elevava e elevou os amigos dele. E Emílio Moura, que foi dessa casa, foi o principal amigo dele, né? E eles tiveram, são os dois poetas mais simples e que chegam a esse ponto do seu estudo. Parabéns para você, e eu quero cumprimentar aqui o professor Brígido, foi meu professor, tá? Parabéns aí, professor Brígido, muito obrigado aí pela, né, aqueles anos maravilhosos, há 30, 40 anos atrás, de PUC, onde o Fernando está lá, e muito bacana, Fernando, parabéns, doutor Fernando, né, pelo filho que o senhor tem, brilhante, e que me deu esse lado agora de Drummond, que eu vou voltar para casa e pode ter certeza que eu vou procurar aprofundar ainda mais. Você hoje me deu um outro norte sobre Carlos Drummond de Andrade. Obrigado. Muito obrigado, Osório. Fico muito feliz. Sei que a amizade, suas palavras são também do amigo, né? Mas vindo de um grande estudioso de Drummond que você o professor Osório tem 2 livros publicados sobre Carlos Drummond de Andrade. 4 livros? Eu conheço 2. Olha, termina com as montanhas. Muito obrigado pelos comentários. Fico feliz que tenha gostado. Eu quero parabenizar ao Dr. Fernando porque, na verdade, primeira vez que eu escuto assim uma palestra tão brilhante desde o ponto de vista filosófico, porque eu sou peruana, eu não sou brasileira, mas eu gosto da literatura, mas eu comecei a ler a Drummond
Mas agora vou ler mais, porque agora eu estou mais, como eu falo, apaixonada por la literatura, porque infelizmente, por exemplo, em meu país, não se conhece muito. E eu quero conhecer também Itabira, porque parece que de aí, dessa cidade, saem muitos intelectuais e muitos poetas. Mas eu parabenizo você, porque, na verdade, foi brilhante como você levou toda a fundamentação filosófica, não? E conseguiu realmente fazer um análise filosófico desde um filósofo que para muitos está muito longe, talvez, de Drummond. E eu acho muito interessante porque nós estamos acostumados, talvez, a fazer um análise mais literário, mas muito brilhante todo, e parabenizo novamente e muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, professora Luz Amparo. Eu acho que, na verdade, o meu olhar é externo, né? Como eu disse aqui, comecei falando, a minha leitura de Drummond é muito mais afetiva. Então, talvez tenha conseguido mostrar alguma coisa que os literatos, os autores, às vezes, não tenham falado. Talvez por isso, né? O olhar externo é sempre importante, né? Boa noite, ao senhor, professor. Boa noite a todos. Meu nome é Wanda. Eu acho, o senhor, na parte teórica, que, na verdade, foi tão de uma facilidade de diálogo tão grande conosco, que eu nem sei se posso falar na parte teórica. Mas o dela que eu gostaria de falar é que o senhor fez a diferença muito bem feita, de uma simplicidade que é dificílima de compreender, e eu vou levar isso para casa, sei que nem vou dormir nas primeiras horas, entre ente e ser. Se não me engano, professor, o senhor não é ser só. O que o senhor fez aqui, o senhor chegou perto do ente, ou o ente do ser, o contrário. O ente que o senhor se mostrou aqui é muito próximo do que a gente pode imaginar, que o ser que vai falar de Carlos Drummond, do que ele consegue transmitir para nós. Você veja só, eu que sou cada área de linguística, não posso deixar de falar os diálogos bakhtinianos que o senhor abriu. Alguns deles, porque são muitos. Vejam se vocês não concordam comigo. Olha só, entre Drummond e Heidegger, imagine só, que diálogo, não é? O afeto permeando os dois. Então, o seu afeto permeando o que o senhor falou dos dois. Entre Fernando e Heidegger. Entre Fernando e Drummond. Entre Drummond e o auditório. Entre Fernando e o auditório. Entre o auditório e a poesia. Eu quero explorar o show que o senhor deu aqui, como muito bem ouvimos aí de um dos nossos comparsas, né? Eu gostaria de saber, porque eu acho o Drummond um dos maiores cronistas brasileiros que nós temos. E me apeguei demais às crônicas, que eu tive que orientar uma pessoa, uma orientanda, né, que teimou muito bem em falar sobre as crônicas. Então, essa é só mesmo para explorar o senhor e a sua disposição dialogal. Estou inventando uma palavra aqui. Essa tensão, essa dualidade, vamos dizer, esse lado epifânico de que o senhor nos fala, que nos mostra, muito bem mostrado em Drummond. O senhor acha, na parte
poética, o senhor acha que isso também perpassa pela crônica? Essa pergunta que eu gosto, porque o senhor entende, Drummond, o senhor é um Drummondiano incorporado de Drummond. Então, é a pergunta que eu gostaria de fazer, porque é para explorar o senhor mesmo. Professor, qual o seu nome? Wanda. Muito obrigado pelos elogios, fico muito lisonjeado, viu? Muito obrigado mesmo. Esse lado meu afetivo, ele toca mais o Drummond poeta. Eu conheço e tenho leitura dos livros de crônica do Drummond, concordo que é um grande cronista, né? É um grande cronista. Mas eu acredito que, ao que me recordo, Drummond, eu acho que ele não fazia concessões com a palavra, né? Então, eu acredito que aquela frase que ele põe na Procura da Poesia, né? Aquela disposição do escritor de penetrar no reino das palavras e deixar que elas se apoderem deles, que elas falem por ele, evidentemente eu acho que ela vai estar presente na sua escrita como um todo, né? Até mesmo as suas cartas pessoais, correspondências com amigos e com a família, são recheadas, né, de poesia, de beleza, de frases extremamente pungentes, contundentes, né? Eu vi uma exposição de cartas dele, de cartas simples, às vezes escritas em papelucho, assim, de 3 frases que eu fiquei perplexo, né? E como que ele, uma cartinha para a mãe ali, escreve uma coisa ali que você fala, poxa, de fato um monstro, né? Então, isso está evidentemente em toda a obra dele, inclusive na crônica. Tem inclusive um texto dele que é em prosa, que eu gosto muito, eu acho que ele traduz muito dessas questões que eu falei aqui. Gosto muito, muito desse texto, que é o Procurar o Quê. Né? O Procurar o Quê, para mim, traduz muito, né? De quem não conhecer, procure ler, né? O Procurar o Quê é uma beleza, e ele traz essa questão do ir além, né? Dessa busca por uma dimensão do real que não é normalmente partilhada. Então, muito obrigado. Queria, então... Rogério, só Oi? um minutinho. Pois não. Eu não vou perguntar nada, não, Fernando. Eu vou só comentar que, além de desvelar Drummond, você nos iluminou com ele. Eu acho que foi essa sensação que o Olavo falou, né? A gente se sente iluminado tendo essa oportunidade de ler Drummond junto com você, ler a sua leitura de Drummond, foi deliciosa. Bom, para quem começou falando de Heidegger, temos que considerar que o tempo não é infinito, né? Então, eu queria agradecer enormemente as presenças, a leitura amiga e positiva que foi feita da minha exposição. Fico muito feliz e saio daqui certamente mais motivado a seguir adiante, talvez nessa vertente de explorar aí interpretativamente os trabalhos do Drummond e de outros poetas que eu gosto também. E eu queria, né, dizer a todos que eu também tenho um livro de poemas, né, que eu publiquei recentemente. A melhor parte é o prefácio do Rogério. Que absurdo. Mas depois, se vocês quiserem, eu trouxe aí alguns exemplares. E agradecer muito as considerações feitas, as observações, o carinho, e espero revê-los aí em breve. Se alguém, por acaso, tiver interesse, nós temos um grupo de Direito e Literatura lá na PUC, que tenta fazer essa aproximação, esse diálogo
Se tiverem interesse em participar também, será um grande prazer. Então, mais uma vez, agradecer ao Rogério o convite e a todos pela presença. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado.